A entrevista e o debate são gêneros textuais que se assemelham quanto à conversação sobre determinado assunto ou tema, em que se respeita o tempo do participante durante sua fala. Tais gêneros se diferem devido à entrevista ser baseada em perguntas propostas pelo entrevistador que objetiva buscar informações sobre um assunto e as respostas dadas pelo entrevistado, enquanto o debate corresponde às opiniões e argumentações dadas por um grupo em discussão que pode defender ou não determinado ponto de vista. Bom, então vamos agora ver cada um dos gêneros pelas características e as suas funções. A entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação. Quais são? Jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida, tá? Então depende da intenção, aí será o tipo de entrevista. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, entre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, ou seja, onde se fala oralmente, tá? Produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, que é aquele que responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a informação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como as observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos, tá? No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Bom, as características são textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade e a mescla da linguagem formal e informal. O que é isso? Bom, subjetividade é o que vem da pessoa. Pergunta, o entrevistador está perguntando aquilo que vem dele e o entrevistado vai responder aquilo que ele pensa. Então isso é subjetividade. E mescla de linguagem formal e informal. Formal é aquela linguagem muito certinha de dicionário. Informal é a nossa linguagem no dia a dia, como nós conversamos no dia a dia. É lógico que na entrevista a gente vai procurar sempre falar formalmente, tá bom? E a estrutura da entrevista? Para produzir uma entrevista, o que a gente precisa ter? Escolha do tema, elaboração de um roteiro, tá? Um título dessa entrevista e depois de tudo nós temos que fazer uma revisão, tá bom? Então essas são as características do gênero textual entrevista. Bom, agora nós vamos falar sobre o gênero textual debate. A todo momento estamos expressando nossas opiniões,
nossos sentimentos e desejos. Seja em casa, na escola, numa reunião de amigos, no futebol, por meio da escrita e enfim. São muitas as situações de comunicação que nos permitem realizar tudo isso. Em meio a essas situações, temos oportunidade de conhecer ideias que são semelhantes às nossas e também aquelas que são opostas. Mas já pensou se todos tivessem a mesma opinião sobre um determinado assunto? Certamente não haveria graça nenhuma, pois é por meio da troca de experiência é que podemos ampliar nossos conhecimentos e também crescermos como pessoa, dotada de opiniões próprias. Todas essas afirmações nos servem de exemplo para que possamos compreender as características de um gênero textual, só que desta vez com uma extrema importância: o fato de pertencer à oralidade, ou seja, ele somente se manifesta por meio da fala. Bom, podemos assistir a um debate pela televisão, internet e ao vivo. Sabe onde? Na escola, quando o assunto referente à aula nos conduz a uma discussão, como por exemplo, que tal discutirmos sobre a violência que há na sociedade atualmente? Certamente que infinitas opiniões serão abordadas. Um aspecto muito importante que devemos ter em mente é o fato de que antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer que seja o assunto, precisamos ter conhecimento de todos os aspectos que nele estão envolvidos. Por exemplo, como iremos debater sobre um fato recente que está ocorrendo? No mínimo, ficaríamos envergonhados se não tivéssemos nada a dizer, concorda? Então, para que isso não aconteça, é preciso estarmos sempre atentos a tudo, lendo jornais, assistindo aos programas televisivos e conversando com pessoas que têm sempre algo a nos ensinar. Quanto à linguagem utilizada neste gênero, ela costuma variar, ou seja, poderá ser formal, dependendo da situação, ou informal, como é o caso de um debate entre uma reunião de amigos. O fato é que debater não significa brigar, discordar da ideia dos outros. Ao contrário, é um momento no qual expressamos nossas ideias e respeitamos as ideias alheias ou dos outros. Com isso, crescemos com as outras pessoas e ajudamos a crescê-las também. Tá bom? Então essas são as características do gênero textual debate.